Olá, falaremos hoje sobre os modelos teóricos de deficiência. É importante falar sobre esses modelos teóricos porque boa parte das práticas que são impostas às pessoas com deficiência, o modo como nos relacionamos com as pessoas com deficiência e mesmo as políticas públicas são conduzidas por determinadas representações, concepções sobre a deficiência. Assim, tomar consciência desses pressupostos é fundamental para avaliarmos criticamente as perspectivas e desdobramentos que se dão a partir delas. Um primeiro modelo que precisa ser destacado é o modelo biomédico. O modelo biomédico representou um avanço às representações sobre deficiência que caracterizaram por certa mitologia, por certa representação até religiosa da deficiência, como por exemplo a ideia de que a deficiência é um tipo de expiação de alguma culpa, de algum pecado. As representações científicas da deficiência que vieram com a modernidade trouxeram um modelo biomédico, uma forma de compreensão que se funda no conhecimento racional e científico e que traz uma determinada forma de conceber a deficiência estritamente vinculada a uma forma de atenção institucional às pessoas com deficiência. O modelo biomédico nasceu com a institucionalização da deficiência. Assim, as suas formas de organização correspondem, por exemplo, à ideia de que a atenção às pessoas com deficiência tem que se dar em contextos específicos para elas, como os institutos ligados apenas à deficiência visual ou à surdez, que caracterizavam a atenção à educação especial no Brasil desde o início do século XIX. Mas o modelo biomédico também aparece hoje em diversas ideias bem difundidas tanto na ciência quanto no senso comum sobre deficiência. A ideia, por exemplo, que as desvantagens sociais das pessoas com deficiência se devem ao fato de elas terem algum tipo de comprometimento, ou seja, a pessoa cega ou surda tem dificuldade na escola porque ela é cega ou surda, ou mesmo o fato, por exemplo, de uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência física, não acessar o trabalho se deve a ela ter a deficiência, é uma forma de representação que chamamos de biomédica. Por quê? Porque culpabiliza a pessoa com deficiência por seu próprio fracasso. Reduz a deficiência a uma experiência individual, onde o sujeito possui uma corporeidade, uma lesão, e por isso encarna um tipo de condição de exceção, onde a deficiência é uma tragédia e onde as políticas e ações para as pessoas são feitas também no mesmo ponto de vista da exceção. Ou seja, para as pessoas com deficiência não precisamos pensá-las no âmbito geral da educação, da saúde, mas sim para elas devemos proporcionar políticas especiais. Enfim, o modelo biomédico objetifica a pessoa com deficiência. Ela é vista como objeto de uma intervenção. Vale dizer ainda que o modelo biomédico não é apenas um modelo dos médicos. Não devemos reduzir o modelo biomédico a um contexto, a uma área de conhecimento, mas sim concebê-lo como uma representação social da deficiência que enfatiza o déficit, foca aquilo que o sujeito não faz e concebe a deficiência dentro de um contexto de infelicidade, dentro da ideia, como já falei, de tragédia pessoal. O modelo social da deficiência surgiu no final da década de 70 em oposição ao modelo biomédico. Trata-se de um modelo que surgiu a partir de ativistas da deficiência, ou seja, pessoas ligadas aos movimentos sociais de pessoas com deficiência que se opunham a um modo de pensar essa condição conforme a perspectiva biomédica, conforme a perspectiva deficitária, buscando reconhecer a deficiência como uma experiência de opressão. Então, esses ativistas, uma vez que ingressaram na universidade, produziram um modelo teórico em grande oposição com o modelo biomédico, procurando, por exemplo, separar a condição de ter uma lesão e a condição de viver a experiência de deficiência. A experiência de viver a deficiência, para esses autores, especialmente sociólogos, homens com deficiência física, é a de enfrentamento de barreiras, num ambiente que não acolhe a sua avaliação corporal. Ou seja, a pessoa vive a deficiência no momento em que a sua corporeidade, a sua variação corporal não é contemplada nos espaços. Ou seja, o seu modo de funcionar, o seu modo de comunicar, o seu modo de relacionar com as informações do mundo não é contemplado na vida social, impondo assim barreiras à sua participação, à sua condição de equidade como ser humano. Essa foi a primeira geração do modelo social, que foi sucedida por uma segunda geração formada especialmente por cuidadoras de pessoas com deficiência,
né, mães, pessoas com deficiência, e por mulheres com deficiência, que fizeram uma crítica bastante interessante, ao mesmo tempo reconhecendo os avanços da primeira geração, como, por exemplo, a compreensão da deficiência como uma forma de opressão social, como tendo, em parte, a experiência de viver num ambiente que não acolhe a sua variação corporal, mas também avançaram, teoricamente, reconhecendo também o fato de que a corporidade, a deficiência e a sua dimensão, portanto, corporal, também produz uma forma de identidade. A deficiência, além de ser uma experiência de enfrentamento de barreiras na sua relação com o mundo, ele produz, como parte da sua personalidade, por exemplo, uma identidade na deficiência. Assim, as teóricas feministas da deficiência produziram uma série de conceitos que valorizam o fato de que as pessoas com deficiência também possuem uma identidade na deficiência, assim como uma identidade de gênero, assim como uma identidade de classe, assim como uma identidade étnico-racial. As teóricas feministas com deficiência propuseram uma crítica à primeira geração de autores do modelo social a partir da noção de interdependência. Ou seja, aquilo que os primeiros teóricos queriam omitir do seu modelo teórico, o fato, por exemplo, que muitas pessoas com deficiência são dependentes para algumas atividades de vida diária, como comer, como levantar-se, como banhar-se, era algo que a primeira geração evitou comentar, buscando dar maior visibilidade para as barreiras do ambiente, para a dimensão pública da experiência da deficiência. As feministas com deficiência procuraram demonstrar que a diversidade no contexto da deficiência é grande e que há pessoas que demandam cuidados. E que, ao invés de simplesmente levantarmos a bandeira de que a igualdade seria uma conquista por meio da mera remoção de barreiras, propuseram a noção de que a conquista da igualdade passava por conquistas mais amplas e pelo reconhecimento da diversidade da experiência da deficiência e da sua heterogeneidade. E que algumas pessoas conquistariam, portanto, a igualdade, também tendo acesso, por exemplo, a formas de cuidado e a formas de acessibilidade que lhes garantiriam os mesmos direitos. Assim, a conquista da igualdade passa pelo reconhecimento dessa diversidade no contexto da deficiência, e essa diversidade inclui a necessidade de cuidados e também, como ressaltam essas teóricas, a experiência da dor. A demanda de cuidados, a experiência da dor, porque são coisas comuns entre pessoas com deficiência, como, por exemplo, a paralisia cerebral, era algo que precisaria ser evitado pelos teóricos da primeira geração, que não queriam que se lavasse roupa suja em público. Ou seja, que os temas do mundo privado, né, como a dependência de cuidados e como a dor, não poderiam vir a público num modelo teórico, porque ameaçariam o pressuposto de que as pessoas com deficiência, de que o foco deve ser o contexto e não a atenção individual. Mas isso, para as teóricas feministas, não era um problema, porque elas propuseram o princípio da interdependência. Todos nós somos pessoas que, em algum grau, precisamos do outro. Então, o grande salto da primeira para a segunda geração do modelo teórico é o reconhecimento da maior heterogeneidade da experiência da deficiência, o fato de que algumas pessoas demandam de cuidados e que isso é inerente à condição humana. Aliás, um pressuposto bastante interessante da segunda geração é justamente a compreensão de que a própria deficiência é uma experiência humana, e não de alguns. Ou seja, assim como a criança nasce demandando maiores cuidados e precisando, por exemplo, de suporte para caminhar, ou a criança nasce, obviamente, sem falar, mesmo sem enxergar direito, e aos poucos vai amadurecendo essas funções, os idosos também vão perdendo funções. A compreensão de que a deficiência faz parte do ciclo de vida humano foi um salto importante e tem um efeito conceitual fundamental em fazer com que pessoas com essa deficiência não sejam vistas a partir de uma fronteira estanque. Uma vez que a deficiência é reconhecida como parte do ciclo de vida humano, então todas as lutas em prol da acessibilidade e da inclusão vão ser vistas como beneficiando a todos. A inclusão tem essa concepção, ou seja, nós pensar a deficiência como parte do ciclo de vida humano é um pressuposto com um potencial muito grande para a promoção da inclusão das pessoas com deficiência e da identidade entre pessoas com e sem deficiência.
O último modelo teórico que merece destaque nessa aula é o modelo biopsicossocial proposto pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, na ocasião da produção de sistemas de classificação da funcionalidade, buscou coordenar um modelo biomédico e um modelo social, criando um modelo biopsicossocial. Usando alguns elementos da teoria sistêmica de Talcott Parsons e também buscando coordenar as conquistas do modelo biomédico, assim como as perspectivas do modelo social, construiu um sistema de classificação da deficiência que se traduz na Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, a CIF. O modelo biopsicossocial busca valorizar tanto o aspecto da lesão, dos impedimentos de natureza física, intelectual, mental, sensorial, quanto a questão das barreiras, do enfrentamento de barreiras para as pessoas com deficiência ou com algum tipo de incapacidade. Isso produziu um modelo biopsicossocial que hoje tem grande influência nas políticas públicas de saúde, nas políticas públicas também de assistência social e educação em alguns países. A CIF, que é produto desse modelo biopsicossocial, ela tem sido difundida rapidamente, tanto na pesquisa quanto na intervenção e reabilitação, o que faz com que o modelo biopsicossocial seja um dos mais importantes hoje quando falamos nessas áreas da saúde, educação, assistência social e reabilitação de maneira geral. Também vale aqui uma menção à legislação. As duas maiores conquistas em termos de legislação da pessoa com deficiência, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, recentemente aprovada em julho desse ano, contemplam uma concepção de deficiência bastante semelhante em alguns aspectos ao modelo social e, mais propriamente, ao modelo biopsicossocial. Ao definir pessoa com deficiência como aquela que vive restrições de participação em função da interação de impedimentos de natureza física, sensorial, mental e outros aspectos, num ambiente que não acolhe a sua avaliação, num ambiente que impõe restrições, que impõe barreiras, também acaba inspirando-se nesses modelos teóricos da deficiência. Ou seja, hoje o Brasil tem na sua legislação, inclusive como parte da sua Constituição, é o caso da Convenção, elementos bastante fortes dessas perspectivas teóricas, fazendo com que as políticas públicas atuais seguem por esses modelos como um modelo social e um modelo biopsicossocial.